Olá pessoal, bem-vindos de volta. Na aula passada nós falamos sobre variáveis, tipos de dados, entradas com input e conversão de tipos. Hoje nós iremos falar de operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. Pessoal, só antes de começar a aula, eu queria fazer uma observação da aula passada, uma coisa que eu deixei passar, que em Python nem todo nome pode ser usado para declarar variáveis. Não é permitido usar palavras reservadas da linguagem como if, for, class, nem nomes que começam com números ou que tenham caracteres inválidos, como barra, espaço ou arroba. Então, se eu tentar usar uma variável que tenha espaço, tipo a variável recebe algum valor, esse espacinho aqui, ó, vai invalidar a variável. Então, não dá para usar esse tipo de caractere. Também um caractere arroba, certo? Palavras reservadas como if, for, class, são palavras que são usadas em Python para outras coisas, então você não consegue usar para criar uma variável com essas palavras. E também palavras que começam com números, certo? Se eu colocar uma variável, também o Python não vai aceitar. Então basicamente é isso. Então vamos para o primeiro tema, operadores aritméticos. Em lógica de programação, operadores aritméticos são símbolos usados para realizar cálculos matemáticos. Eles funcionam de forma parecida com a matemática que você já conhece, só que aplicados dentro do código. Então a gente tem aqui o primeiro exemplo de operador aritmético, que é o operador de adição. Né? Aqui tem um exemplo bem simples, né, de 1 mais 1, guardando na variável soma e printando essa variável. Então, o resultado vai ser, claro, né, 1 mais 1 é 2. Tem um exemplo de subtração, 10 menos 5, printou a variável subtração. Ó, pode ver que eu não usei cedilha e nenhum acento no A para mim declarar essa variável. Aí o resultado 5, multiplicação, resultado 6, 2 vezes 3, divisão real. Divisão real, ela realmente vai dividir, né? O próprio nome fala real. Vai dividir o número em 2. Então, se eu tenho 5 dividido por 2, vai dar 2,5, certo? Diferente da divisão por inteiro, que é usada com essas duas barrinhas aqui. A divisão por inteiro, ela vai retornar um número inteiro, o número mais próximo que tiver do resultado. Então, eu tinha 2,5 no 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 na divisão por inteiro vai dar 2. Tem um exemplo de módulo. Módulo a gente usa o símbolo de porcentagem. O que acontece aqui? Módulo 5 dividido por 2. Eu vou pegar só o resto dessa divisão, certo? O resto da divisão é 1. Porque 5 não se divide por 2, certo? Sempre sobra um restinho nessa divisão. Então, é 1 o resto. Tem uma exponenciação aqui. 5 elevado a 2. Com essas duas estrelinhas. 25. Aqui eu tenho uma observação que é a ordem de precedência. Assim como na matemática, a ordem dos cálculos segue uma hierarquia. Parênteses, exponenciação,
multiplicação, divisão, divisão inteira e módulo. Adição e subtração. Isso aqui é a ordem, pessoal. Certo? Se eu coloco um exemplo aqui, uma conta de soma e depois uma multiplicação junto, qual que vai ser o resultado disso aqui? Isso aqui é uma coisa de matemática mesmo, né? 2 mais 3 vezes 4, 2 mais 3, 5 vezes 4, 20, certo? Errado. Por que que deu 14? Porque esse símbolo de multiplicação, ele vem antes na ordem de precedência. Então, eu faço primeiro 3 vezes 4 e depois eu adiciono mais 2. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Então, tem essa ordem aqui, ó. O que é o parênteses? Se eu quiser mudar a ordem desse mesmo cálculo e colocar primeiro a soma e depois a multiplicação, que agora sim dá 20, eu coloco o número que eu quero colocar, a operação que eu quero colocar antes, eu coloco entre parênteses. Tá vendo? E aí o resultado deu 20. Então a ordem é parênteses, tudo que está entre parênteses vem antes. Exponenciação, multiplicação, divisão, divisão inteira e módulo vem depois de exponenciação. E depois, por último, é adição e subtração. Agora vamos para o tópico de operadores relacionais. Operadores relacionais servem para comparar valores. O resultado sempre é um valor lógico. True, verdadeiro, false, falso. Esses operadores são a base para a estrutura de decisão. If, while, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Os principais operadores relacionais são: a gente tem o operador de igualdade. Aqui nesse exemplo eu fiz 5 igual a 5 e guardei na variável i. Printei o que tem na variável i, ele deu um valor booleano, certo? Valor booleano, true, verdadeiro, porque 5 é igual a 5. Se eu tentar 5 igual a 6, ele vai dar false. Aí tem uma coisa aqui que a gente pode observar, que esse 5 igual a 5, ele está com dois operadores de igualdade, certo? E quando eu atribuo uma variável, eu uso um operador de igualdade. Quando eu quero comparar dois valores, eu uso dois operadores de igualdade. Tem essa diferença, tem esse detalhe que tem que ser sempre lembrado, viu? Aqui a gente tem o operador de diferença, que é um símbolo de exclamação e um símbolo de igualdade. 5 diferente de 3, ele vai dar true. Por quê? 5 é diferente de 3. Maior que 5 maior que 2. 5 é maior que 2, vai dar true. Menor que 2 menor que 5, vai dar true, verdadeiro também. Maior ou igual 3 maior ou igual a 2, true. 3 maior ou igual a 3, true também. Tem que sempre observar essa parte do símbolo aqui do maior e do menor, né? Que às vezes causa muita confusão, né? O que eu gosto de usar, assim, não é o que é comumente usado, né? Mas que funciona bastante, é imaginar que esse símbolo aqui é um jacaré. Certo? Tá vendo a boquinha do jacaré aqui? A boquinha do jacaré vai comer o número maior, porque o jacaré tá com fome. Sempre isso. Certo? Para ser um valor igual. Não, um valor verdadeiro. Agora, se eu quiser um valor false, então, vamos lá. F igual a 5
menor que 3. Printf. O que eu vou ter? False, porque 5 não é menor que 3. Basicamente é isso. Vamos para operadores lógicos. Os operadores lógicos servem para combinar condições, expressões booleanas. Eles trabalham com valores true, verdadeiro, e false, falso. Veja a tabela verdade do operador AND a seguir. Então, a gente tem aqui 3 tipos de operadores lógicos. O operador AND, o operador OR e o operador NOT. O que o AND vai fazer? O AND, ele une duas expressões. Então, eu tenho aqui a expressão 10 maior que 5 and 8 maior que 3. O resultado é que é true, porque as duas expressões são verdadeiras, certo? No caso seguinte, 10 maior que 5 and 8 menor que 3. 8 é menor que 3? Não, mas 10 é maior que 5. Só que a união desses dois com o AND, ele dá um valor false. A mesma coisa embaixo. 1 maior que 10 and 5 maior que 2. 5 é maior que 2, mas 1 não é maior que 10. Então, assim, tendo um valor falso no operador lógico AND, o valor vai ser false. Se eu tiver dois operadores false também, é false também. Agora, a única condição para ser verdadeiro é que as duas condições sejam verdadeiras. Então, no último exemplo aqui, eu tenho 2 igual a 1, que não é verdade, and 5 maior ou igual a 9, que não é verdade também. Agora vamos para a tabela do operador OR. Só uma observação, claro. AND em inglês quer dizer e, né? É a união de duas coisas, né? Na tabela OR. OR em inglês quer dizer ou. Então, aqui a gente tem um exemplo. 10 igual a 10 ou 5 maior que 3. 10 é igual a 10 e 5 é maior que 3. Se as duas condições são verdadeiras, então eu tenho um valor true. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora no exemplo seguinte, 10 maior que 5 ou 8 menor que 3. 8 não é menor que 3, mas 10 é maior que 5. Então, assim, se eu tiver só uma operação verdadeira aqui, ele já vai dar true. Mesma coisa no caso abaixo. 10 menor que 1 ou 5 maior que 2. 10 é menor que 1? Não, né? Mas 5 é maior que 2, então eu tenho um valor verdadeiro. Ou é uma condição ou outra, ou se as duas forem positivas, verdadeiras, então eu tenho um valor verdadeiro. 10 menor que 5 ou 8 menor que 3. 10 é menor que 5? Não, né? 8 é menor que 3? Também não. Então aí sim eu tenho um valor false, porque as duas condições são falsas. E por último, a gente tem o operador NOT, que é um operador que pode às vezes confundir um pouco a cabeça da gente, né? Mas que, se a gente parar para analisar, dá para perceber o que ele está fazendo aqui. Então, a gente tem aqui, deixa eu printar aqui para vocês. O que ele faz, né? Ele inverte o valor lógico.
Então aqui eu tenho um exemplo de print. Not true. Não é verdade. Não é verdade é falso, porque não é verdade, certo? Print. Not false. Não é falso. O que não é falso é verdadeiro, certo? E aqui eu tenho um exemplo mais lógico. Print. Not 10 maior que 5. 10 é maior que 5? É maior que 5, é verdadeiro. Só que eu quero inverter esse valor. Então eu coloco not e aí ele vira false. Bom, hoje nós aprendemos sobre operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. Na próxima aula vamos falar sobre estruturas condicionais em Python. Se você gostou dessa aula, deixe o like e compartilhe o canal para ajudar outras pessoas a aprenderem também. Obrigado e até a próxima!